Imagina que neste exato momento, enquanto tu estás aqui, existe uma santa que há mais de 400 anos descobriu o segredo para transformar os dias mais comuns em encontros extraordinários com Deus. Não estou falando de milagres espetaculares ou visões sobrenaturais, mas de 3 atitudes simples que podem revolucionar completamente a tua vida espiritual ainda hoje. És capaz de parar por alguns minutos e descobrir o que Santa Teresa de Ávila, a grande mestra da oração, ensinou ao mundo sobre como viver verdadeiramente unido ao coração de Cristo? Se inscreva no canal para não perder mais ensinamentos e conselhos de Santa Teresa. Tu sabes aquela sensação de que algo está faltando na tua vida espiritual? Essa inquietação que te desperta no meio da noite, esse vazio que nem a oração apressada da manhã consegue preencher completamente? Não és tu sozinho que sentes isso. É a tua alma clamando por algo mais profundo, mais real, mais transformador. É o eco daquele desejo que Deus plantou no teu coração desde o momento em que te criou. O desejo de estar verdadeiramente unido a Ele. Santa Teresa de Ávila conhecia bem essa sede. No seu tempo, rodeada pelas paredes do convento, ela também experimentou a aridez espiritual, os momentos em que parecia que Deus estava distante. As orações que pareciam não sair do chão, mas foi justamente nessa experiência humana e real que ela descobriu algo extraordinário. Deus não estava esperando que ela se tornasse perfeita para se aproximar. Ele estava ali, no meio da imperfeição, esperando apenas que ela se abrisse para recebê-lo de uma forma nova. Te pergunto, quando foi a última vez que tu paraste verdadeiramente para escutar o que o teu coração está tentando te dizer? Quando foi que permitiste que Deus te olhasse nos olhos, sem pressa, sem agenda, apenas como um pai que ama o seu filho? Teresa descobriu que a santidade não é uma conquista heróica, mas uma entrega confiante. Ela aprendeu que existem 3 caminhos simples, mas profundamente transformadores, que qualquer pessoa pode percorrer. Hoje, neste 15 de outubro, dia em que a Igreja celebra essa gigante espiritual, tu és convidado a fazer uma experiência. Não se trata de mais uma devoção passageira ou de uma promessa que tu farás e depois esquecerás. É um convite para descobrir como os gestos mais simples podem abrir as portas do céu no teu cotidiano. Estás disposto a dar esse passo? Estás pronto para aprender com quem viveu apaixonada por Deus e nos deixou um mapa preciso do caminho? Talvez tu estejas pensando, mais uma vez vão me dizer para rezar mais, para ser mais santo, para fazer mais sacrifícios. Não, não é isso. O que Santa Teresa descobriu foi exatamente o contrário. Ela descobriu que a oração verdadeira não é questão de quantidade, mas de qualidade. Não é questão de falar muito, mas de amar muito. Te lembras da última vez que conversaste com um amigo querido? Não calculaste o tempo, não te preocupaste em dizer coisas bonitas, apenas quiseste estar ali, compartilhar o coração. É assim que Teresa nos ensina a rezar. A oração não é pensar muito, mas amar muito, dizia ela. Imagina se hoje tu pusesses de lado todas as fórmulas prontas, todas as orações decoradas, e simplesmente falasses com Deus como quem fala com alguém que te ama incondicionalmente. Imagina se tu contasses a Ele as tuas lutas, as tuas alegrias, até mesmo as tuas dúvidas, sem medo de julgamento, apenas com a confiança de quem sabe que está sendo ouvido. Teresa tinha uma forma muito particular de orar que escandalizava algumas pessoas do seu tempo. Ela colocava uma imagem de Cristo crucificado diante de si e simplesmente deixava que ele a olhasse. Olhar que se olha, amor que se entende, dizia ela. Não se tratava de complicar, mas de simplificar. Não era questão de impressionar Deus com belas palavras, mas de se deixar impressionar pelo amor dele. Quando foi a última vez que tu permitiste que Deus simplesmente te olhasse? Hoje, neste momento, tu podes fazer essa experiência. Não precisas de um oratório elaborado ou de horas livres. Precisas apenas de alguns minutos e de um coração sincero. Consegues imaginar como seria se, em vez de sempre pedires coisas a Deus, tu simplesmente dissesses: Senhor, ensina-me a te amar como Teresa te amou. Essa oração sincera, mesmo breve, tem o poder de reacender o fogo interior que talvez tenha sentido que se apagou. Sabes qual é a diferença entre uma pessoa que apenas fala de amor e uma pessoa que verdadeiramente ama? A segunda transforma o amor em ação. Santa Teresa tinha uma expressão que suas irmãs carmelitas nunca esqueciam.
O amor verdadeiro é provado nas obras. Ela não estava falando de grandes gestos heróicos ou de ações que chamassem a atenção. Estava falando desses momentos em que tu escolhes amar sem que ninguém veja, sem que ninguém aplauda, sem que ninguém reconheça. Pensa na tua rotina de hoje. Quantas oportunidades tu terás de fazer algo bom sem buscar recompensa? Quantas pessoas passarão pelo teu caminho que precisam de um sorriso, de uma palavra de consolo, de um gesto de perdão? Teresa ensinava suas irmãs. Deus caminha até entre as panelas. Ela via a presença de Cristo nas tarefas mais simples. Varrer, cozinhar, sorrir. Cada ação cotidiana podia se transformar em oração viva. O que seria se, hoje, tu decidisses fazer pelo menos uma coisa por amor puro? Ajudar alguém sem ser notado, consolar um triste, perdoar uma ofensa, oferecer um sacrifício em silêncio. Teresa dizia que não há caminho mais curto para Deus do que amar sem medidas. Te das conta de que cada vez que escolhes amar dessa forma, estás fazendo com que o reino de Deus se torne visível na terra? O mais belo de tudo isso é que não precisas esperar que alguém reconheça o teu gesto. Teresa ensinou que se fizeres algo bom e ninguém perceber, deves alegrar-te. Maria e Teresa perceberam. Esse amor escondido é o perfume mais agradável que sobe ao céu. É a prova de que o teu coração está sendo moldado à imagem de Cristo, que viveu toda a sua vida amando sem medidas, mesmo quando isso significava doar-se completamente. CTA. Se este ensinamento está tocando o teu coração, escreve nos comentários. Quero amar como Teresa amou e se inscreve no canal para continuares esta jornada espiritual. Já sentiste o peso de tentar controlar tudo na tua vida? Essa angústia de querer ter respostas para tudo, de querer garantir que nada dê errado, de carregar nos ombros responsabilidades que não são tuas? Santa Teresa conhecia bem essa luta. Ela passou anos da sua vida tentando ser perfeita, tentando conquistar a santidade com as próprias forças, até descobrir algo que mudou tudo. A entrega não é uma derrota, é a maior vitória que uma alma pode experimentar. Quem a Deus tem, nada lhe falta, repetia Teresa sem cessar. Não era apenas uma frase bonita que ela decorou, era uma verdade que ela experimentou na própria pele, quando finalmente se entregou completamente a Deus, a mente para pensar nele, o coração para amá-lo, as mãos para servi-lo, a vida toda para pertencer-lhe. Descobriu uma paz que o mundo não podia dar nem tirar. Consegues imaginar como seria viver com essa liberdade interior? A entrega que Teresa nos ensina não é passividade ou resignação derrotista. É o abandono confiante de quem sabe que está nas mãos do melhor pai. É como uma criança que, cansada de tentar dirigir o carro, finalmente deixa que o pai tome o volante. Não achas que já é hora de parares de lutar contra a corrente e deixares que Deus conduza a tua história? Não percebes que Ele conhece o caminho melhor do que tu? Teresa ensinava que a santidade não é fruto de esforço heróico, mas de abandono confiante. Hoje, neste momento, tu podes fazer esse ato de entrega total. Podes dizer com sinceridade: Senhor, toma-me toda. Como Santa Teresa, quero viver só para ti. Essa entrega é o segredo da verdadeira paz. É o que transforma uma vida comum numa vida extraordinária, cheia de propósito e de sentido. Num mundo onde todo mundo fala ao mesmo tempo, onde o barulho é constante e a pressa é a norma, Santa Teresa descobriu algo revolucionário: o poder do silêncio. Não o silêncio vazio ou a mudez forçada, mas aquele silêncio interior que permite ouvir a voz de Deus. Quando foi a última vez que tu fizeste verdadeiro silêncio? Não apenas parar de falar, mas aquietar o coração, acalmar os pensamentos, criar um espaço sagrado dentro de ti onde Deus possa habitar? Teresa passava horas em silêncio, não porque não tivesse o que dizer, mas porque havia descoberto que às vezes é preciso calar para ouvir. Faz silêncio, deixa que ele te olhe, aconselhava ela. É nesse silêncio adorante que acontecem as maiores transformações. É ali que Deus sussurra ao coração coisas que não se aprendem em livros nem se escutam em sermões. Estás disposto a criar esses momentos de silêncio na tua rotina? Não precisa ser um silêncio perfeito ou de horas a fio. Podem ser alguns minutos pela manhã, antes de começar o dia.
Pode ser um momento antes de dormir, entregando a Deus tudo o que viveste. Pode ser no meio do trabalho, fazendo uma pausa para lembrar que Ele está ali, acompanhando-te em tudo. Teresa dizia que nesses momentos de silêncio, a alma aprende a olhar que se olha, amor que se entende. O silêncio que Teresa praticava não era fuga do mundo, mas preparação para viver no mundo com mais intensidade e propósito. Era como recarregar as baterias espirituais para poder amar melhor, servir melhor, viver melhor. Não achas que a tua alma está sedenta desse tipo de silêncio? Não sentes que precisa desses momentos para reencontrar o centro, para lembrar quem és e de quem és? Uma das coisas mais bonitas em Santa Teresa é que ela não era uma santa inalcançável, perfeita desde o berço. Imagina que neste exato momento, enquanto tu estás aqui, existe uma santa que há mais de 400 anos descobriu o segredo para transformar os dias mais comuns em encontros extraordinários com Deus. Não estou falando de milagres espetaculares ou visões sobrenaturais, mas de 3 atitudes simples que podem revolucionar completamente a tua vida espiritual ainda hoje. És capaz de parar por alguns minutos e descobrir o que Santa Teresa de Ávila, a grande mestra da oração, ensinou ao mundo sobre como viver verdadeiramente unido ao coração de Cristo? Se inscreva no canal para não perder mais ensinamentos e conselhos de Santa Teresa. Tu sabes aquela sensação de que algo está faltando na tua vida espiritual? Essa inquietação que te desperta no meio da noite, esse vazio que nem a oração apressada da manhã consegue preencher completamente? Não és tu sozinho que sentes isso. É a tua alma clamando por algo mais profundo, mais real, mais transformador. É o eco daquele desejo que Deus plantou no teu coração desde o momento em que te criou, o desejo de estar verdadeiramente unido a Ele. Santa Teresa de Ávila conhecia bem essa sede. No seu tempo, rodeada pelas paredes do convento, ela também experimentou a aridez espiritual, os momentos em que parecia que Deus estava distante, as orações que pareciam não sair do chão. Mas foi justamente nessa experiência humana e real que ela descobriu algo extraordinário. Deus não estava esperando que ela se tornasse perfeita para se aproximar. Ele estava ali, no meio da imperfeição, esperando apenas que ela se abrisse para recebê-lo de uma forma nova. Te pergunto, quando foi a última vez que tu paraste verdadeiramente para escutar o que o teu coração está tentando te dizer? Quando foi que permitiste que Deus te olhasse nos olhos, sem pressa, sem agenda, apenas como um pai que ama o seu filho? Teresa descobriu que a santidade não é uma conquista heróica, mas uma entrega confiante. Ela aprendeu que existem 3 caminhos simples, mas profundamente transformadores, que qualquer pessoa pode percorrer. Hoje, neste 15 de outubro, dia em que a Igreja celebra essa gigante espiritual, tu és convidado a fazer uma experiência. Não se trata de mais uma devoção passageira ou de uma promessa que tu farás e depois esquecerás. É um convite para descobrir como os gestos mais simples podem abrir as portas do céu no teu cotidiano. Estás disposto a dar esse passo? Estás pronto para aprender com quem viveu apaixonada por Deus e nos deixou um mapa preciso do caminho? Talvez tu estejas pensando, mais uma vez vão me dizer para rezar mais, para ser mais santo, para fazer mais sacrifícios. Não, não é isso. O que Santa Teresa descobriu foi exatamente o contrário. Ela descobriu que a oração verdadeira não é questão de quantidade, mas de qualidade. Não é questão de falar muito, mas de amar muito. Te lembras da última vez que conversaste com um amigo querido? Não calculaste o tempo, não te preocupaste em dizer coisas bonitas, apenas quiseste estar ali, compartilhar o coração. É assim que Teresa nos ensina a rezar. A oração não é pensar muito, mas amar muito, dizia ela. Imagina se hoje tu pusesses de lado todas as fórmulas prontas, todas as orações decoradas, e simplesmente falasses com Deus como quem fala com alguém que te ama incondicionalmente. Imagina se tu contasses a Ele as tuas lutas, as tuas alegrias, até mesmo as tuas dúvidas, sem medo de julgamento, apenas com a confiança de quem sabe que está sendo ouvido. Teresa tinha uma forma muito particular de orar que escandalizava algumas pessoas do seu tempo. Ela colocava uma imagem de Cristo crucificado diante de si e simplesmente deixava que ele a olhasse. Olhar que se olha, amor que se entende, dizia ela. Não se tratava de complicar, mas de simplificar. Não era questão de impressionar Deus com belas palavras,
mas de se deixar impressionar pelo amor dele. Quando foi a última vez que tu permitiste que Deus simplesmente te olhasse? Hoje, neste momento, tu podes fazer essa experiência. Não precisas de um oratório elaborado ou de horas livres. Precisas apenas de alguns minutos e de um coração sincero. Consegues imaginar como seria se, em vez de sempre pedires coisas a Deus, tu simplesmente dissesses: Senhor, ensina-me a te amar como Teresa te amou. Essa oração sincera, mesmo breve, tem o poder de reacender o fogo interior que talvez tenha sentido que se apagou. Sabes qual é a diferença entre uma pessoa que apenas fala de amor e uma pessoa que verdadeiramente ama? A segunda transforma o amor em ação. Santa Teresa tinha uma expressão que suas irmãs carmelitas nunca esqueciam. O amor verdadeiro é provado nas obras. Ela não estava falando de grandes gestos heróicos ou de ações que chamassem a atenção. Estava falando desses momentos em que tu escolhes amar sem que ninguém veja, sem que ninguém aplauda, sem que ninguém reconheça. Pensa na tua rotina de hoje. Quantas oportunidades tu terás de fazer algo bom sem buscar recompensa? Quantas pessoas passarão pelo teu caminho que precisam de um sorriso, de uma palavra de consolo, de um gesto de perdão? Teresa ensinava suas irmãs: Deus caminha até entre as panelas. Ela via a presença de Cristo nas tarefas mais simples: varrer, cozinhar, sorrir. Cada ação cotidiana podia se transformar em oração viva. O que seria se, hoje, tu decidisses fazer pelo menos uma coisa por amor puro? Ajudar alguém sem ser notado, consolar um triste, perdoar uma ofensa, oferecer um sacrifício em silêncio. Teresa dizia que não há caminho mais curto para Deus do que amar sem medidas. Te dás conta de que cada vez que escolhes amar dessa forma, estás fazendo com que o reino de Deus se torne visível na terra? O mais belo de tudo isso é que não precisas esperar que alguém reconheça o teu gesto. Teresa ensinou que se fizeres algo bom e ninguém perceber, deves alegrar-te. Maria e Teresa perceberam. Esse amor escondido é o perfume mais agradável que sobe ao céu. É a prova de que o teu coração está sendo moldado à imagem de Cristo, que viveu toda a sua vida amando sem medidas, mesmo quando isso significava doar-se completamente. CTA. Se este ensinamento está tocando o teu coração, escreve nos comentários: Quero amar como Teresa amou, e se inscreve no canal para continuares esta jornada espiritual. Já sentiste o peso de tentar controlar tudo na tua vida? Essa angústia de querer ter respostas para tudo, de querer garantir que nada dê errado, de carregar nos ombros responsabilidades que não são tuas? Santa Teresa conhecia bem essa luta. Ela passou anos da sua vida tentando ser perfeita, tentando conquistar a santidade com as próprias forças, até descobrir algo que mudou tudo. A entrega não é uma derrota, é a maior vitória que uma alma pode experimentar. Quem a Deus tem, nada lhe falta, repetia Teresa sem cessar. Não era apenas uma frase bonita que ela decorou, era uma verdade que ela experimentou na própria pele, quando finalmente se entregou completamente a Deus, a mente para pensar nele, o coração para amá-lo, as mãos para servi-lo, a vida toda para pertencer-lhe. Descobriu uma paz que o mundo não podia dar nem tirar. Consegues imaginar como seria viver com essa liberdade interior? A entrega que Teresa nos ensina não é passividade ou resignação derrotista. É o abandono confiante de quem sabe que está nas mãos do melhor pai. É como uma criança que, cansada de tentar dirigir o carro, finalmente deixa que o pai tome o volante. Não achas que já é hora de parares de lutar contra a corrente e deixares que Deus conduza a tua história? Não percebes que Ele conhece o caminho melhor do que tu? Teresa ensinava que a santidade não é fruto de esforço heróico, mas de abandono confiante. Hoje, neste momento, tu podes fazer esse ato de entrega total. Podes dizer com sinceridade: Senhor, toma-me toda. Como Santa Teresa, quero viver só para ti. Essa entrega é o segredo da verdadeira paz. É o que transforma uma vida comum numa vida extraordinária, cheia de propósito e de sentido. Num mundo onde todo mundo fala ao mesmo tempo, onde o barulho é constante e a pressa é a norma, Santa Teresa descobriu algo revolucionário: o poder do silêncio. Não o silêncio vazio ou a mudez forçada,
mas aquele silêncio interior que permite ouvir a voz de Deus. Quando foi a última vez que tu fizeste verdadeiro silêncio, não apenas parar de falar, mas aquietar o coração, acalmar os pensamentos, criar um espaço sagrado dentro de ti onde Deus possa habitar? Teresa passava horas em silêncio, não porque não tivesse o que dizer, mas porque havia descoberto que às vezes é preciso calar para ouvir. Faz silêncio, deixa que ele te olhe, aconselhava ela. É nesse silêncio adorante que acontecem as maiores transformações. É ali que Deus sussurra ao coração coisas que não se aprendem em livros nem se escutam em sermões. Estás disposto a criar esses momentos de silêncio na tua rotina? Não precisa ser um silêncio perfeito ou de horas a fio. Podem ser alguns minutos pela manhã, antes de começar o dia. Pode ser um momento antes de dormir, entregando a Deus tudo o que viveste. Pode ser no meio do trabalho, fazendo uma pausa para lembrar que Ele está ali, acompanhando-te em tudo. Teresa dizia que nesses momentos de silêncio, a alma aprende a olhar que se olha, amor que se entende. O silêncio que Teresa praticava não era fuga do mundo, mas preparação para viver no mundo com mais intensidade e propósito. Era como recarregar as baterias espirituais para poder amar melhor, servir melhor, viver melhor. Não achas que a tua alma está sedenta desse tipo de silêncio? Não sentes que precisa desses momentos para reencontrar o centro, para lembrar quem és e de quem és? Uma das coisas mais bonitas em Santa Teresa é que ela não era uma santa inalcançável, perfeita desde o berço. Era uma mulher real, com alegrias e tristezas, com momentos de fervor e momentos de aridez, com um humor que encantava o convento e uma determinação que movia montanhas. Sabes o que isso significa para ti? Significa que a santidade não é privilégio de alguns poucos escolhidos, mas um caminho aberto para todos. Teresa viveu apaixonada por Deus, mas também profundamente humana. Ela sorria, chorava, sentia medo, duvidava, se entusiasmava, ficava cansada. Nos seus escritos, ela confessa suas lutas, suas imperfeições, suas quedas e recomeços. Isso não a fazia menos santa, pelo contrário, fazia dela um exemplo ainda mais inspirador. Não te consola saber que não precisas ser perfeito para estar perto de Deus? O que fazia Teresa especial não era a ausência de dificuldades, mas a forma como ela lidava com elas. Quando sentia que a oração estava difícil, não desistia, mas mudava de estratégia. Quando se sentia distante de Deus, não se desesperava, mas confiava que Ele estava ali, mesmo quando não o sentia. Te dás conta de que isso é exatamente o que tu podes fazer na tua vida? Percebes que as tuas lutas podem ser o terreno onde floresce a santidade? Teresa nos ensina que a oração não aliena, mas liberta, que o amor não cansa, mas rejuvenesce, e que a entrega não mata a vontade, mas a eleva à vontade de Deus. Essa é a santidade real, acessível, transformadora. É uma santidade que se vive no meio das panelas, no trabalho, na família, nas alegrias e tristezas do dia a dia. É uma santidade para ti, para mim, para todos os que desejam viver unidos ao coração de Cristo. Agora que conheceste os 3 caminhos que Santa Teresa nos indica, rezar como quem ama, fazer algo por amor, entregar-se totalmente a Deus, talvez estejas pensando: está bem, mas como isso funciona na prática? Como aplicar esses ensinamentos numa segunda-feira cheia de problemas, num dia em que tudo parece dar errado? Teresa tinha uma resposta muito prática para isso. Não há caminho mais curto para Deus do que amar sem medidas. Imagina o teu dia de amanhã. Desde o momento em que acordas até a hora de dormir, quantas oportunidades terás de colocar em prática esses 3 ensinamentos? Na primeira hora da manhã, podes dedicar alguns minutos para estar a sós com Deus, não para pedir coisas, mas simplesmente para dizer: Bom dia, Senhor. Ensina-me a te amar hoje como Teresa te amou. Essa oração simples pode transformar completamente o clima do teu dia. Durante o dia, cada pessoa que encontrares será uma oportunidade de amar como Teresa amava. Cada tarefa que fizeres poderá ser oferecida com amor. Cada dificuldade que enfrentares poderá ser uma ocasião para praticar a entrega confiante. Te dás conta de que isso significa que não há momentos não espirituais na tua vida? Todo momento pode ser sagrado.
Toda ação pode ser oração. Todo encontro pode ser um encontro com Cristo. À noite, antes de dormir, podes fazer o mesmo que Teresa fazia: entregar a Deus tudo o que viveste, agradecer pelas bênçãos, pedir perdão pelos erros e confiar o dia seguinte às suas mãos. Consegues ver como esses 3 hábitos simples podem criar um ritmo espiritual que sustenta e alimenta a tua alma? Não se trata de complicar a vida, mas de descobrir que Deus está presente em cada detalhe dela. Santa Teresa falava de um fogo interior que nunca se apaga quando a alma descobre verdadeiramente o amor de Deus. Não é um fogo que queima e destrói, mas um fogo que aquece e ilumina. É aquela paz que permanece mesmo no meio das tempestades, aquela alegria que resiste às tristezas, aquela esperança que vence o desespero. Já experimentaste algo assim? Já sentiste que dentro de ti há uma fonte de vida que não depende das circunstâncias externas? Esse fogo se alimenta exatamente dos 3 elementos que Teresa nos ensinou: a oração sincera, o amor gratuito e a entrega confiante. Cada vez que dedicas um tempo para estar verdadeiramente com Deus, o fogo se aviva. Cada vez que escolhes amar sem esperar recompensa, o fogo se fortalece. Cada vez que entregas a Deus as tuas preocupações, o fogo se purifica. É um círculo virtuoso que vai crescendo e transformando tudo na tua vida. O mais belo é que esse fogo se torna contagioso. As pessoas ao teu redor começam a perceber que há algo diferente em ti. Não porque te tornaste perfeito, mas porque te tornaste autêntico. Não porque não tens mais problemas, mas porque tens uma forma diferente de enfrentá-los. Não porque sempre estás alegre, mas porque mesmo na tristeza há uma paz que vem de dentro. Não é isso que o mundo precisa ver? Não é isso que pode despertar nos outros o desejo de também conhecer esse caminho? Teresa viveu com esse fogo até o último momento da sua vida. Mesmo quando o corpo estava fraco, mesmo quando as circunstâncias eram difíceis, ela mantinha acesa a chama do amor e deixou para nós não apenas o exemplo, mas o caminho prático para cultivar esse mesmo fogo. Estás disposto a deixar que esse fogo se acenda também em ti? Estás pronto para experimentar essa transformação interior que só o amor de Deus pode operar? Uma das coisas mais consoladoras que Santa Teresa nos ensina é que não estamos sozinhos nessa jornada espiritual. Quando praticamos sinceramente esses 3 caminhos que ela nos deixou, entramos numa comunhão misteriosa mais real com todos os santos que nos precederam. É como se houvesse uma grande família espiritual que nos acompanha, torce por nós, intercede por nós. Consegues sentir isso? Percebes que quando rezas, amas e te entregas como Teresa ensinou, estás entrando numa corrente de amor que atravessa os séculos? Não é apenas uma questão de devoção ou sentimentalismo, é uma realidade espiritual profunda. Quando escolhes viver dessa forma, estás colaborando com o plano de Deus para o mundo. Cada oração sincera que fazes, cada gesto de amor gratuito que ofereces, cada ato de entrega confiante que praticas, tudo isso contribui para que o reino de Deus se torne mais visível na terra. Tu não és apenas espectador da história da salvação, és colaborador ativo dela. Teresa sabia que não estava vivendo apenas para si mesma. Ela entendia que a sua santificação pessoal era também um serviço à igreja e ao mundo. Por isso reformou o Carmelo, por isso fundou conventos, por isso escreveu livros que até hoje alimentam almas sedentas de Deus. Te das conta de que a tua santificação pessoal também é um dom para os outros? Percebes que quando te tornas mais santo, estás tornando o mundo um pouco melhor? Hoje, neste 15 de outubro, ao celebrar Santa Teresa, não estamos apenas lembrando alguém que viveu há 400 anos. Estamos celebrando uma presença viva que continua a ensinar, a inspirar, a interceder, e estamos assumindo o compromisso de continuar a sua missão, mostrar ao mundo que é possível viver apaixonadamente unido a Deus, que é possível encontrar paz no meio do caos, que é possível amar sem medidas. Aceitas esse convite? Estás disposto a ser parte dessa corrente de amor que nunca se interrompe? Chegamos ao final desta jornada, mas na verdade estamos apenas no começo, porque tudo o que descobriste sobre Santa Teresa hoje não foi para ficar apenas na memória ou no coração. Foi para se tornar vida, para se transformar em ação, para se manifestar no teu cotidiano de forma concreta e transformadora. Consegues ver como esses 3 caminhos simples,
rezar como quem ama, fazer algo por amor, entregar-se totalmente a Deus, podem revolucionar completamente a tua existência? O legado de Teresa não está trancado nos livros de história ou nos museus. Está vivo, pulsante, esperando ser redescoberto por cada geração. E hoje, através de ti, esse legado pode ganhar nova vida. Cada vez que escolheres dedicar um tempo verdadeiro à oração, estarás perpetuando o ensinamento dela. Cada vez que fizeres algo bom sem buscar reconhecimento, estarás honrando a sua memória. Cada vez que confiares plenamente em Deus, estarás seguindo o seu exemplo. Teresa deixou-nos uma frase que resume toda a sua sabedoria. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus basta. Consegues fazer dessa frase o mantra da tua vida? Podes repetir isso nos momentos de angústia, de dúvida, de medo? É mais do que uma frase bonita. É um programa de vida. É uma filosofia cristã que pode sustentar-te em qualquer circunstância. Hoje, ao terminar este vídeo, não apenas aprendeste sobre Santa Teresa, tu foste convidado a viver como ela viveu. Não num convento do século XVI, mas no teu trabalho, na tua família, nas tuas alegrias e tristezas de hoje. O céu teresiano não é uma utopia distante, é uma realidade acessível. Paz na terra, fogo no coração e doçura no olhar. Faz hoje essas 3 coisas: reza, ama, entrega. E a tua alma experimentará esse pedacinho de céu que Teresa descobriu e que agora compartilha contigo. Era uma mulher real, com alegrias e tristezas, com momentos de fervor e momentos de aridez, com um humor que encantava o convento e uma determinação que movia montanhas. Sabes o que isso significa para ti? Significa que a santidade não é privilégio de alguns poucos escolhidos, mas um caminho aberto para todos. Teresa viveu apaixonada por Deus, mas também profundamente humana. Ela sorria, chorava, sentia medo, duvidava, se entusiasmava, ficava cansada. Nos seus escritos, ela confessa suas lutas, suas imperfeições, suas quedas e recomeços. Isso não a fazia menos santa, pelo contrário, fazia dela um exemplo ainda mais inspirador. Não te consola saber que não precisas ser perfeito para estar perto de Deus? O que fazia Teresa especial não era a ausência de dificuldades, mas a forma como ela lidava com elas. Quando sentia que a oração estava difícil, não desistia, mas mudava de estratégia. Quando se sentia distante de Deus, não se desesperava, mas confiava que Ele estava ali, mesmo quando não o sentia. Te dás conta de que isso é exatamente o que tu podes fazer na tua vida? Percebes que as tuas lutas podem ser o terreno onde floresce a santidade? Teresa nos ensina que a oração não aliena, mas liberta, que o amor não cansa, mas rejuvenesce, e que a entrega não mata a vontade, mas a eleva à vontade de Deus. Essa é a santidade real, acessível, transformadora. É uma santidade que se vive no meio das panelas, no trabalho, na família, nas alegrias e tristezas do dia a dia. É uma santidade para ti, para mim, para todos os que desejam viver unidos ao coração de Cristo. Agora que conheceste os 3 caminhos que Santa Teresa nos indica, rezar como quem ama, fazer algo por amor, entregar-se totalmente a Deus, talvez estejas pensando: está bem, mas como isso funciona na prática? Como aplicar esses ensinamentos numa segunda-feira cheia de problemas, num dia em que tudo parece dar errado? Teresa tinha uma resposta muito prática para isso. Não há caminho mais curto para Deus do que amar sem medidas. Imagina o teu dia de amanhã. Desde o momento em que acordas até a hora de dormir, quantas oportunidades terás de colocar em prática esses 3 ensinamentos? Na primeira hora da manhã, podes dedicar alguns minutos para estar a sós com Deus, não para pedir coisas, mas simplesmente para dizer: bom dia, Senhor. Ensina-me a te amar hoje como Teresa te amou. Essa oração simples pode transformar completamente o clima do teu dia. Durante o dia, cada pessoa que encontrares será uma oportunidade de amar como Teresa amava. Cada tarefa que fizeres poderá ser oferecida com amor. Cada dificuldade que enfrentares poderá ser uma ocasião para praticar a entrega confiante. Te dás conta de que isso significa que não há momentos não espirituais na tua vida? Todo momento pode ser sagrado. Toda ação pode ser oração. Todo encontro pode ser um encontro com Cristo. À noite, antes de dormir,
Podes fazer o mesmo que Teresa fazia: entregar a Deus tudo o que viveste, agradecer pelas bênçãos, pedir perdão pelos erros e confiar o dia seguinte às suas mãos. Consegues ver como esses 3 hábitos simples podem criar um ritmo espiritual que sustenta e alimenta a tua alma? Não se trata de complicar a vida, mas de descobrir que Deus está presente em cada detalhe dela. Santa Teresa falava de um fogo interior que nunca se apaga quando a alma descobre verdadeiramente o amor de Deus. Não é um fogo que queima e destrói, mas um fogo que aquece e ilumina. É aquela paz que permanece mesmo no meio das tempestades, aquela alegria que resiste às tristezas, aquela esperança que vence o desespero. Já experimentaste algo assim? Já sentiste que dentro de ti há uma fonte de vida que não depende das circunstâncias externas? Esse fogo se alimenta exatamente dos 3 elementos que Teresa nos ensinou: a oração sincera, o amor gratuito e a entrega confiante. Cada vez que dedicas um tempo para estar verdadeiramente com Deus, o fogo se aviva. Cada vez que escolhes amar sem esperar recompensa, o fogo se fortalece. Cada vez que entregas a Deus as tuas preocupações, o fogo se purifica. É um círculo virtuoso que vai crescendo e transformando tudo na tua vida. O mais belo é que esse fogo se torna contagioso. As pessoas ao teu redor começam a perceber que há algo diferente em ti. Não porque te tornaste perfeito, mas porque te tornaste autêntico. Não porque não tens mais problemas, mas porque tens uma forma diferente de enfrentá-los. Não porque sempre estás alegre, mas porque mesmo na tristeza há uma paz que vem de dentro. Não é isso que o mundo precisa ver? Não é isso que pode despertar nos outros o desejo de também conhecer esse caminho? Teresa viveu com esse fogo até o último momento da sua vida. Mesmo quando o corpo estava fraco, mesmo quando as circunstâncias eram difíceis, ela mantinha acesa a chama do amor e deixou para nós não apenas o exemplo, mas o caminho prático para cultivar esse mesmo fogo. Estás disposto a deixar que esse fogo se acenda também em ti? Estás pronto para experimentar essa transformação interior que só o amor de Deus pode operar? Uma das coisas mais consoladoras que Santa Teresa nos ensina é que não estamos sozinhos nessa jornada espiritual. Quando praticamos sinceramente esses 3 caminhos que ela nos deixou, entramos numa comunhão misteriosa mais real com todos os santos que nos precederam. É como se houvesse uma grande família espiritual que nos acompanha, torce por nós, intercede por nós. Consegues sentir isso? Percebes que quando rezas, amas e te entregas como Teresa ensinou, estás entrando numa corrente de amor que atravessa os séculos? Não é apenas uma questão de devoção ou sentimentalismo, é uma realidade espiritual profunda. Quando escolhes viver dessa forma, estás colaborando com o plano de Deus para o mundo. Cada oração sincera que fazes, cada gesto de amor gratuito que ofereces, cada ato de entrega confiante que praticas, tudo isso contribui para que o reino de Deus se torne mais visível na terra. Tu não és apenas espectador da história da salvação, és colaborador ativo dela. Teresa sabia que não estava vivendo apenas para si mesma. Ela entendia que a sua santificação pessoal era também um serviço à Igreja e ao mundo. Por isso reformou o Carmelo, por isso fundou conventos, por isso escreveu livros que até hoje alimentam almas sedentas de Deus. Te das conta de que a tua santificação pessoal também é um dom para os outros? Percebes que quando te tornas mais santo, estás tornando o mundo um pouco melhor? Hoje, neste 15 de outubro, ao celebrar Santa Teresa, não estamos apenas lembrando alguém que viveu há 400 anos. Estamos celebrando uma presença viva que continua a ensinar, a inspirar, a interceder, e estamos assumindo o compromisso de continuar a sua missão, mostrar ao mundo que é possível viver apaixonadamente unido a Deus, que é possível encontrar paz no meio do caos, que é possível amar sem medidas. Aceitas esse convite? Estás disposto a ser parte dessa corrente de amor que nunca se interrompe? Chegamos ao final desta jornada, mas na verdade estamos apenas no começo, porque tudo o que descobriste sobre Santa Teresa hoje não foi para ficar apenas na memória ou no coração. Foi para se tornar vida, para se transformar em ação, para se manifestar no teu cotidiano de forma concreta e transformadora. Consegues ver como esses 3 caminhos simples, rezar como quem ama, fazer algo por amor, entregar-se totalmente a Deus, podem revolucionar completamente a tua existência?
O legado de Teresa não está trancado nos livros de história ou nos museus. Está vivo, pulsante, esperando ser redescoberto por cada geração. E hoje, através de ti, esse legado pode ganhar nova vida. Cada vez que escolheres dedicar um tempo verdadeiro à oração, estarás perpetuando o ensinamento dela. Cada vez que fizeres algo bom sem buscar reconhecimento, estarás honrando a sua memória. Cada vez que confiares plenamente em Deus, estarás seguindo o seu exemplo. Teresa deixou-nos uma frase que resume toda a sua sabedoria: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus basta. Consegues fazer dessa frase o mantra da tua vida? Podes repetir isso nos momentos de angústia, de dúvida, de medo? É mais do que uma frase bonita. É um programa de vida. É uma filosofia cristã que pode sustentar-te em qualquer circunstância. Hoje, ao terminar este vídeo, não apenas aprendeste sobre Santa Teresa, tu foste convidado a viver como ela viveu. Não num convento do século XVI, mas no teu trabalho, na tua família, nas tuas alegrias e tristezas de hoje. O céu teresiano não é uma utopia distante, é uma realidade acessível. Paz na terra, fogo no coração e doçura no olhar. Faz hoje essas 3 coisas: reza, ama, entrega. E a tua alma experimentará esse pedacinho de